Senhor, nunca vai ser demais reconhecer a nossa absoluta incapacidade de anunciar a Tua palavra, mesmo tendo preparado, lido. Nós não temos capacidade nenhuma. E aqueles que ouvem não têm capacidade nenhuma de crer se o Teu Espírito Santo não revelar. Não há argumento humano que possa convencer quem quer que seja. Mas, Pai, a Tua palavra diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, que o Senhor deseja antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. A Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir pela pregação de Cristo. A Tua palavra diz que o Senhor deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A Tua palavra diz que mesmo nós estando mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor enviou o Teu Filho Jesus para nos tirar dessa situação. Ó Pai, por Tua graça e misericórdia, pela unção do Teu Espírito e na proclamação da Tua palavra, revela essa verdade de Cristo crucificado. Revela para esses que aqui estão, que mesmo tendo nascido em igreja, participado durante toda a sua vida, nunca tiveram uma experiência real com o Teu Filho, Pai. Nós cremos na ação do Teu Espírito Santo que nos convence do pecado, de como somos pecadores, da justiça manifesta no Teu Filho e do juízo de que um dia Ele vai voltar para julgar a humanidade. Senhor, revela Cristo, por misericórdia, para esses que estão aqui e para nós que temos crido pela Tua maravilhosa graça. Dá-nos intrepidez, ousadia para falar para as centenas, até mesmo milhares de pessoas que o Senhor coloca à nossa volta, para que nós anunciemos a ela Cristo. Por misericórdia, Senhor, não nos deixe ficar calados, por misericórdia. E, Senhor, aqueles que já ouviram e que ainda estão com seus corações endurecidos, é o Senhor quem quebranta os corações, porque um dia, o Senhor quebrou os nossos corações. Ó Pai, às vezes, muitas vezes, nós não conseguimos ver naqueles que temos anunciado, falado, convidado, sequer um desejo de saber das coisas que são do Senhor. E nós não podemos mudar isso, mas o Senhor pode. Pai, quebranta os corações, não importa como, quebranta os corações, salva vidas, Pai. Porque esse foi o propósito da vinda do Teu Filho unigênito, para salvar pecadores. Por misericórdia, revela Cristo, Senhor, por misericórdia, no nome dEle, amém. Durante toda a história do homem civilizado, a pena de morte para a execução de criminosos e oponentes políticos tem sido usada nas mais diversas sociedades há milhares de anos, há centenas de anos e hoje. Muitos foram os métodos: fuzilamento,
fogueira, afogamento, câmara de gás, decapitação, enforcamento, e hoje alguns países se utilizam da injeção letal para aplicar a justiça, tirando a vida de pessoas. A maior potência ainda hoje, e nos seus 50 estados, nos Estados Unidos, pelo menos 30 ainda se utilizam da pena de morte. Durante a história também, e dentre esses métodos, o método mais cruel, ou talvez um dos mais cruéis, foi a crucificação. Foi utilizado no Império Romano entre os séculos 3 a.C. e até mais ou menos o século 3 depois de Cristo. O castigo começava com uma flagelação e muitos não conseguiam sobreviver aqueles flagelos com chicotes, com pedaços e tiras de couro amarradas em pedaços de madeira. Nas suas pontas eram presos pedaços de metal, ossos, e que para dilacerar as vítimas. Após os flagelos, o condenado era obrigado a levar a sua cruz até o local do suplício. Normalmente, ele levava a parte de cima da cruz, porque como era comum essa pena capital, lá já estava fincada a estaca. E então ele levava aquela parte, e era então pregado, colocado em cima e pregado as suas mãos e os seus pés. Para abreviar a morte, os torturadores às vezes fraturavam as pernas do condenado, removendo totalmente sua capacidade de sustentação, acelerando o processo que levava à morte. Mas era mais comum que eles colocavam uma sustentação para que aquela pessoa na cruz ficasse muito tempo ali sofrendo. Depois de horas de exaustão, por asfixia e parada cardíaca, o condenado morria. E nós, como já ouvimos, sabemos que Jesus morreu dessa forma. Jesus foi crucificado. A Bíblia mostra esse fato de maneira muito clara, e não somente a Bíblia, mas historiadores da época relatam a crucificação como uma pena capital. No Império Romano, inclusive, há um momento na história que eles condenam por revolta política, 3.000 pessoas são crucificadas. É claro que há sempre os que negam, que diz que isso é história, invenção de religiosos, ainda que haja evidências, e há não muito tempo atrás, eles encontraram o tornozelo de alguém com um prego, e não é um prego pequeno, mas era um prego muito grosso, que atravessava o tornozelo na lateral e prendia na madeira. É fato que essas punições eram normalmente para crimes hediondos, para assassinos, latrocidas. E comprovando a história, a Bíblia diz que ao lado de Jesus, 2 ladrões foram crucificados. Os 4 evangelistas contam o que aconteceu, cada um com a sua característica
cada um para um público específico, mas dentro ou debaixo da soberania e da revelação de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, eles relataram o que aconteceu. Mateus, Marcos, Lucas e João, alguns mais, outros menos. E nos textos que nós vamos ler, pelo menos esse eu vou pedir para que você preste atenção aqui, aliás, na tela, porque eu vou apresentar a sequência usando Lucas 23, 32, 39 a 43, Marcos 15, 18, Mateus 27, 33 a 39 e 44, que é um relato em sequência, porque cada um deles, às vezes um menciona um fato, outro menciona outro, e às vezes e nós lendo os 4 evangelhos, nós temos uma declaração, uma descrição exata do que aconteceu. O texto diz que 2 outros homens, quando Jesus foi levado para a cruz, nesse processo de levar a sua cruz até o Gólgota, 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas depois de prová-lo, Jesus recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. Lembra que os soldados que açoitaram Jesus deram a ele uma cruz, uma coroa de espinhos e um manto. Você não é o rei? E sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça. Igualmente o insultavam os ladrões. Os 2 ladrões insultavam Jesus, que haviam sido crucificados com ele. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem, Jesus, não. Ele não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. O que aconteceu aqui? Jesus sendo condenado à pena de morte, sem ter cometido um único crime, aliás, sem ter cometido um único pecado. Jesus morreu a pior morte daquela época. Foi condenado a morrer a morte que os piores criminosos de sua época morriam. Os religiosos e políticos da época o condenaram injustamente. Seus crimes foram realizar milagres, e especialmente professar ser Deus e o Salvador da humanidade. Ao seu lado há 2 ladrões, que segundo eles mesmos, ou um deles, diferentemente da maioria dos condenados hoje, que se você pergunta, nenhum deles tem culpa, eles estão lá injustamente, pelo menos um deles disse: nós estamos aqui porque nós merecemos. Mesmo o outro que
fez piada de Jesus, não disse, ou a Bíblia não fala, que ele estava lá injustamente. Os dois estavam lá porque mereciam. A questão é o que eu e você temos a ver com isso. Por que o título da nossa reflexão é Dois Destinos? Tem a ver com a realidade de que nossas respostas a Deus só podem ser dadas nesta vida, ainda que no último momento. Hebreus, no capítulo 9, versículos 27 a 28, a palavra diz de maneira claríssima de que a única oportunidade que o homem e a mulher, todo ser humano tem para estar diante de Deus, quando essa vida acabar, é durante essa vida. Hebreus capítulo 9, os versos 27 a 28. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e com isso você anula uma das religiões muito conhecidas no nosso meio, o Espiritismo, diz que há uma reencarnação. Isso não é verdade de acordo com a palavra de Deus. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Morreu, nós vamos estar diante de Deus. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, nessa vez que nós estamos vendo lá nos relatos dos evangelistas, para tirar os pecados, para que nós possamos estar diante dele nesse juízo, de muitos. E aparecerá a segunda vez, um dia Jesus vai voltar, não para tirar o pecado, porque isso ele já fez lá na cruz, para os que o recebem, mas para trazer salvação aos que o aguardam, a salvação desse estado que nós vivemos, de um mundo que jaz no maligno, uma luta que nós temos contra esse mundo, contra a carne, contra o diabo. Ela vai ser totalmente destruída na volta de Jesus. E a partir desse relato, eu gostaria que nós pudéssemos ver 4 verdades em relação a essa situação daqueles ladrões crucificados ao lado de Jesus. O primeiro é que todos nós somos pecadores, e não como eles, condenados à morte física, nós estamos condenados à morte espiritual. Aliás, nós nascemos mortos espiritualmente, condenados. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, nascemos em pecado. E apesar de o termo pecador ser ultrapassado, essa é a maior realidade de cada um de nós, e a realidade que deve ser confrontada, e a realidade pela qual Deus enviou Cristo, seu Filho. Somos pecadores não porque cometemos pecados, porque nós cometemos pecados, porque nós nascemos assim, mesmo tendo nascido dentro de uma igreja que fale e anuncie o Evangelho. E o texto que eu creio que nós conhecemos muito claramente, de Salmos 51, 5, Davi está dizendo isso: eu sei que sou pecador desde que nasci. E lembra que os evangelistas apresentam seus relatos a respeito da morte de Jesus, não todos eles falando a mesma coisa, mas os relatos deles, apesar de terem sido escritos por eles, homens pecadores, aquele relato é Deus falando. E aqui não é Davi falando, é Deus falando por meio de Davi. É Deus levando Davi ao chão e ao arrependimento diante do seu pecado. E Deus fala para ele: Davi, o seu estado é esse. E então ele diz: eu sei que eu sou pecador desde que eu nasci.
Sim, desde que me concebeu a minha mãe, eu nasci em pecado. E mais à frente, o mesmo Davi, no capítulo 58, versículo 3, vai reafirmar essa realidade. Ele vai dizer que desviam-se os ímpios, e os ímpios são esses ímpios que Deus não tem prazer na morte deles, e os ímpios somos eu e você se nós não crermos em Cristo. Nós nascemos em pecado e a partir do nosso nascimento nós nos desviamos. Desde a nossa concepção, nascemos e já nos desencaminhamos. Por isso que crianças que não são ensinadas a mentir, mentem. Por isso que elas conseguem usar de algumas ferramentas que você não acredita que é uma criança que está fazendo isso, tentando ludibriar seus pais. Não é o meio que faz com que nós sejamos pecadores, nós nascemos pecadores. E esse é o nosso estado. Davi escreveu isso diante do seu pecado, e de pecados tão graves quanto, ou talvez mais graves, do que aqueles ladrões. Davi orquestrou um assassinato de um amigo. Diferentemente do que muitos dizem, do que esse meio que nós vivemos, do que o mundo que traz vários conceitos que são contrários à palavra, diferentemente do que o mundo diz, nós não somos boas pessoas. A Bíblia diz que não há nenhum bom. Ah, mas eu faço boas coisas. Na realidade, ninguém pode fazer o bem. O Jesus vai dizer, não há ninguém, a não ser o Pai. Por quê? Porque nós nascemos em pecado, e se nós fazemos alguma coisa boa, há um interesse por trás do nosso pecado. A palavra diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Então, mesmo quando eu faço alguma coisa boa, no meu coração corrupto, maculado pelo pecado, há um interesse por trás. Por isso que, em essência, ninguém pode fazer o bem. Isso tem que ser transformado, tem que ser mudado. A verdade nua e crua é que nós estamos condenados. Não à morte física, não à pena de morte, mas estamos já condenados espiritualmente, nascemos assim. E o texto de Efésios, no capítulo 2, os versículos 1 a 3, vai mostrar isso para aqueles, mostrando a realidade de nós quando nós éramos. Mas eu coloquei os textos aqui para mostrar como aqueles que ainda não creem são. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. Mortos em suas transgressões e pecados. Mas como morto se eu estou pecando? Morto espiritualmente. Nos quais costumam viver. Vivem na prática do pecado e não faz a menor diferença. Quando seguem a presente ordem deste mundo que jaz no maligno e que vive em pecado, e o príncipe do poder do ar, o diabo, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, todos aqueles que não recebem a Cristo. Eles fazem isso porque satisfazem as vontades da sua carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e estão debaixo da ira por natureza, merecedores da ira de quem? Da ira de Deus, por causa do pecado. Nesse estado é impossível nos relacionarmos com Deus, não porque Ele não queira, e há algum tempo nós tratamos desse estudo, trazendo esse texto lá de Isaías, capítulo 59, os versículos 1 a 2, nós não podemos nos relacionar com Deus, não porque Deus não queira, mas é por nossa causa mesmo. Isaías 59, os versículos 1 a 2. Não, a mão de Jeová não é muito curta para salvar,
nem o seu ouvido tão duro que não possa ouvir. O problema não está em Deus. Não é impossível para Deus salvar. Antes, foram as suas iniquidades, as nossas iniquidades, os nossos pecados, que criaram um abismo entre vocês e o seu Deus. Por isso que no início eu orei: se você crê em Cristo, Deus é seu Pai. Se você não crê, Deus ainda não é seu Pai. Porque os seus pecados fazem um abismo entre vocês e o vosso Deus. Por causa dos seus pecados, por causa da sua natureza de pecado, dos seus pecados ainda não tratados, Deus escondeu de vocês o seu rosto e não pode ouvi-los. Apesar disso, toda religião diz: faça isso para agradar esse Deus, não faça aquilo para que esse Deus ouça você, e isso é impossível. Isso é impossível. Essa semana eu fui ao funeral velório do pai de um amigo, e esse amigo, nós temos orado ao Senhor para que ele creia em Cristo. E o pai dele, nós tivemos a grata alegria de saber que a irmã desse colega estava lá e falou de Cristo para o pai deles. Ele ficou mais ou menos um mês sem ter contato, e é um momento que ele acorda, nesse momento que ele acorda, ele volta. Ele teve um AVC, e ele volta e a filha dele está do lado dele e fala de Cristo para ele. E uma das evidências da salvação é o arrependimento. Ele lembra de uma mágoa que ele tinha do pai dele, com 74 anos de idade. E ela tem a oportunidade de falar que ele havia sido perdoado. E nesse momento eu estou conversando com esse colega e chega um espírita e diz: não se preocupe não, que o seu pai está sendo medicado lá no centro, sei lá da onde. Quer saber o que eles creem? Assista o filme Nosso Lar. Fala o que os espíritas creem, mas isso não é verdade. Porque ele vai passar por um processo, porque ele é pecador, ele nasceu em pecador, e todos nós nascemos pecadores, morremos pecadores. Ele vai precisar passar de um processo que se chama reencarnação até ser aperfeiçoado. Isso não tem base, isso nega o sacrifício de Cristo. Nós não podemos mudar. E o segundo ponto é exatamente esse: nós não podemos mudar o nosso estado. Nenhuma prática nossa, nenhuma obra, nenhuma religiosidade, nem reencarnação, nem fazer orações, nem tentar obedecer os mandamentos, nada disso pode mudar o nosso estado de pecado. Nos países onde a pena de morte, são feitas apelações para a liderança. Nos Estados Unidos eles procuram, e às vezes um condenado à pena de morte, ele passa anos, 10 ou 15 anos, no corredor da morte, até o último momento que eles fazem uma apelação ao presidente dos Estados Unidos, e ele diz o sim ou não, a clemência para aquela pessoa, que ela passe a vida dela na cadeia, prisão perpétua, ou seja condenada. Mas para Deus não tem apelação. Eu não posso mudar. Deus considera as minhas ações, a minha religião, o que eu faço. Não. Esse colega, não tendo compreensão, pediu: Marco, ora pelo meu pai. Não dá mais para orar por ele morreu. Agora, se ele creu, como eu espero, nós esperamos que ele creu nos últimos momentos, então ele não está em nenhum hospital, ele está com Cristo. Não porque ele foi uma boa pessoa, porque durante a vida dele não tinha nenhuma ligação com religião. O que os ladrões poderiam esperar naquela situação? O que nós temos a ver com os ladrões? O que tudo isso tem a ver com os ladrões na cruz? O que os ladrões poderiam esperar naquela situação?
alguém fosse lá despregá-los da cruz? A palavra diz que a nossa situação de pecado, para nós termos um relacionamento com Deus, é tão impossível, que Jeremias vai usar uma realidade, apesar de nós já temos, há não muito tempo atrás, um homem muito famoso que quis mudar isso, mas não é possível. Jeremias capítulo 13, versículo 23. Pode, por acaso, um homem negro mudar a cor da sua pele, ou um leopardo tirar as suas manchas? Qual é a resposta óbvia para essa pergunta? Não. Se fosse isso possível, vocês que só sabem fazer o mal também poderiam aprender a fazer o bem. Nós poderíamos mudar o nosso estado de pecado, mas para nós isso não é possível. Para nós, isso não é possível. Tristemente, quando nós falamos de Cristo, o único que pode, muitos, a maioria, prefere ficar nessa situação. Quando você fala que não pode, que é um pecador e que nesse estado você está separado de Deus, nessa vida e na que vai vir, e que você fala que alguém, é Cristo, pode transformar, a maioria prefere ficar no pecado. Lá no relato, os que passavam, lançavam a Cristo, aquele que veio sem pecado, para morrer por aqueles que o insultavam, lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça, tirando sarro do seu Salvador. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Os dois ladrões, enquanto os outros passavam, porque a crucificação, as cruzes eram colocadas em locais públicos, normalmente em estradas, para que muitas pessoas passassem e vissem a humilhação daqueles. Nos filmes nós vemos um lenço lá cobrindo, mas eles eram crucificados sem roupa. Jesus estava lá e muitos insultavam a Jesus. Inicialmente, os dois recusaram o único que poderia salvá-los. Não da morte física, porque eles estavam ali, porque eles haviam cometido crimes e estavam debaixo da lei local. Para aqueles ladrões e para nós, que nunca matamos ninguém, que nunca tenhamos cometido algum pecado ou crime hediondo, mas que somos pecadores tanto quanto aqueles ladrões, Deus providenciou um meio para nos livrar da nossa condenação. E o texto que nós conhecemos, de João 3, versículos 16 a 17, diz isso. Porque Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira. Deus amou aqueles ladrões. Deus amou aqueles que insultavam o seu Filho. Deus amou aqueles pelos quais você fala de Cristo e eles fazem piada. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus, com um objetivo, para que todo aquele que nele crê, não participe de uma religião, faça isso ou aquilo, mas que nele crê, em Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna ao seu lado, na presença de Deus. Deus enviou o seu Filho não para condenar, porque nós já estamos condenados. Ele não enviou para condenar, mas para salvar-nos do nosso estado de condenação por causa do nosso pecado. Mas para que este mundo, todos aqueles que crerem em Cristo, sejam salvos. Um dos criminosos que estavam ali, dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós.
E Cristo veio por este. Naqueles momentos finais da vida dele, era a oportunidade que ele tinha. Os versículos 18 e 19, nós lemos 16 e 17, que o Evangelho foi ofertado a todos. Os versículos 18 e 19 mostram o que vai acontecer com aqueles que não creem. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento daqueles que não creem. Por que eles vão ser julgados? Por um Deus que é justo, e que nós não sabemos o que é isso. Porque Deus é justo, Ele vai condenar, e o julgamento é esse: a luz, que é Cristo, veio a esse mundo que o Deus Pai amou e mandou seu Filho. Veio ao mundo, mas os homens amaram o seu pecado. Amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras, desde que nasceram, eram más. Aquele ladrão, um dos ladrões, os dois insultavam Jesus. Um dos ladrões continuou assim. Quarto ponto: ainda assim, Jesus oferece-nos a salvação de nosso estado de condenados no pecado. Por isso que é amor. Por isso que é amor. Mesmo diante do nosso estado de pecado, mesmo diante de nós, quantas vezes, se você crê, você negou Jesus? Mesmo assim, Ele continuou ofertando. Os dois ladrões insultaram Jesus, mas algo aconteceu com um deles. Um dos ladrões creu em Cristo. Um dos ladrões que havia pouco, nós não sabemos quanto, insultado Jesus, movido por Deus, voltou atrás, creu em Cristo. O outro criminoso o repreendeu dizendo: você não teme a Deus? É Jesus que está ali, Jesus é Deus. Por isso que só Jesus pode nos salvar, porque Ele é Deus, homem em carne. Você não teme a Deus, nem estando na mesma sentença, sob a mesma sentença? Então ele lhe disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, me perdoa. Como Davi, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu reconheço as minhas transgressões. Meu pecado sempre me persegue. Era isso que aquele ladrão estava dizendo naquela hora. Contra ti, Jesus, meu Deus, contra ti só eu pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Mas se você se arrepende, eu não te condeno. Nós estamos sendo punidos com justiça. Ele disse, o ladrão,
porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Movido por Deus, aquele condenado clamou por misericórdia. Então, Jesus o perdoou e o salvou. Isso não é justo. Quem somos eu e você para dizer o que é justo e o que não é? Quem somos eu e você para não recebermos a graça de Deus? Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, daqui a pouco. Deus disse: eu lhe garanto, ladrão, condenado pelos seus atos, pecador, nascido em pecado, cheio de iniquidade, eu lhe garanto, hoje, daqui a pouco, você vai estar comigo no paraíso. O que ele fez para ser salvo? Creu no que Cristo fez por ele, recebeu a salvação que é de graça. Entende? Quando a palavra diz que é de graça, essa é mais uma das evidências de que é literalmente de graça. Aquele homem não podia voltar atrás dos seus pecados, ele não podia fazer absolutamente nada para mudar tudo o que ele fez em toda a sua vida, mas ele creu em Cristo, ele recebeu a salvação. E para nós terminarmos em Efésios capítulo 2, os versículos 4 e 5, mas Deus, que é rico em misericórdia, misericórdia é Deus não nos dando o que nós merecemos. Nós merecemos o inferno, porque somos pecadores, mas Deus tem misericórdia de nós, quando nós recebemos a Cristo, não importa quão pecadores nós sejamos. Que é rico em misericórdia, porque pelo seu grande amor com que nos amou, Deus prova o seu amor por mim e por você, pelo fato de ter enviado Cristo, sendo nós ainda pecadores. Por isso que toda forma de religião é contra o sacrifício de Cristo, porque Ele nos salva totalmente pela graça, sem que nós façamos nada. Nós não podemos mudar, eu não posso tentar mudar, eu quero melhorar, mas eu não consigo. Eu preciso, movido por Deus, dizer: meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu recebo a Cristo, com o grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Quando estávamos mortos em transgressões, pela graça, vocês são salvos. Você crê nisso? Você tem convicção absoluta disso? Se você tem, aí eu vou falar, será que nós temos motivo para alegrar, para agradecer ao nosso Pai pelo que Ele fez por nós ou não? Se você crê, será que você tem motivo para ver pessoas que amam, que você ama, e que estão ao seu lado, e que não fazem a menor ideia disso que nós tratamos, e que precisam ouvir, e que você não tem falado, desse Cristo que te salvou para elas?
E se há um incômodo no seu coração, fala com o Senhor: Senhor, me dá oportunidade, Senhor, não deixa eu ser covarde. Senhor, não deixa eu perder a oportunidade. Senhor, se fizerem piada de mim, e daí? Senhor, aquela palavra que eu ouvi, mesmo que eu não saiba onde está a fonte, mas eu sei que o Senhor Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que eu, crendo nele, não perecesse, mas recebesse a vida eterna. Senhor, coloca essa palavra no meu coração para eu falar dessa verdade para outras pessoas que estão à minha volta. Senhor, aqueles que já ouviram tantas vezes, Senhor, quebranta os seus corações para que eles creiam. Por misericórdia. Clame ao Senhor pelas pessoas que estão à sua volta, que você ama e que não conhecem a Cristo, porque a situação delas é como um daqueles ladrões que estavam do lado de Jesus. Até quando? A todo momento. Porque se houve uma oportunidade com Ele, há uma oportunidade, enquanto as pessoas que você ama estão à sua volta, de ouvirem e receberem a Cristo. Clame e fale de Jesus. Pai, obrigado pelo sacrifício do Teu Filho Jesus, porque por meio dele, lá no seu corpo santo, morrendo naquela cruz, como um transgressor, ele crucificou a natureza de pecado com a qual nasci. No sangue dele, que é santo, ele purificou os meus pecados, todos eles. Ele me perdoou de todos os meus pecados. Obrigado, Pai, porque ele não ficou na sepultura. Pai, ele está do teu lado, à tua direita, Pai. Jesus, obrigado pelo teu sacrifício por nós. Santo Espírito, obrigado porque foi o Senhor quem revelou essa verdade para aqueles que creem. E por misericórdia, revela a muitos outros para que eles não sejam condenados. Nós te amamos, Pai. Te amamos, Santo Espírito, e a Ti, Jesus, por essa obra maravilhosa de salvação. Obrigado, Pai, no nome do nosso amado Jesus. Amém.